Gente, a bancada do PSDB em Cachoeira do Sul tirou da gaveta outra pauta polêmica que integra as discussões na cidade já há alguns anos. A adoção do Diário Oficial Eletrônico, projeto que é de autoria do vereador Antônio Maciel, Antônio da Saúde, que deve ser protocolado na tarde de hoje. Nós vamos agora conversar com a Thelma Tomás, que está lá na nossa redação, vai trazer detalhes, sobre esse projeto. Thelma, primeiramente, boa tarde, já começo te perguntando. Esse projeto vai ter aí o aval mínimo de vereadores para que ele possa ingressar, tramitar na casa? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde para ti, Nunes, e a todo mundo. Pois é, essa proposta de emenda à lei orgânica municipal, ela precisa de pelo menos 5 assinaturas para iniciar essa tramitação dentro do Legislativo aqui em Cachoeira do Sul. Eu conversei com o autor da proposta, o vereador Antônio Maciel, que já me disse que 4 assinaturas já estão garantidas e uma última está em compromisso. Essa última seria do vereador Gilmar Dutra Vieira. Já chancelaram a ideia, essa proposta inicial, os vereadores, além do proponente Antônio Maciel, também a vereadora Thelda Cis, o vereador Felipe Faller e o colega de bancada de Antônio da Saúde, Magaiver Dias, que na oportunidade em que se tratava da exclusão, da extinção do 13º salário dos parlamentares, foi um dos defensores mais ferrenhos em seu pronunciamento, dizendo que se o propósito fosse economizar, era o momento da adoção dessa ferramenta que diminui os custos, do executivo, especialmente, que ainda não adotou o diário eletrônico, em publicações legais que são obrigatórias constitucionalmente, para atualizar a cidade, todos os cidadãos sobre gastos, manutenção de serviços, nomeações e exclusões, extinções de cargos, criações de novos cargos. Enfim, é um raio-x necessário para que o contribuinte saiba de que forma os recursos públicos estão sendo gerenciados. Então, a partir da obtenção dessa 5ª assinatura, é oficialmente protocolado, então, o projeto na casa, e a tramitação só começa a valer a partir deste recebimento, pelo presidente da casa, o vereador Luiz Paixão, para que, então, inicie a tramitação, que passa por uma comissão especial e por uma série de análises que são diferentes dos ritos, do processo de lei ordinário, que são os processos mais comuns. Ok, Thelma, antes da gente falar aqui sobre os vereadores, ou os posicionamentos, que a gente já conseguiu acompanhar, levantar aí hoje pela manhã, fruto do seu trabalho, e a gente falar também como que foi gestado, vamos dizer assim, essa ideia desse projeto, eu queria te perguntar sobre o principal argumento de quem é contra o projeto, que é o seguinte: a Câmara de Vereadores está entrando com um projeto que, em tese, vamos dizer assim, vai interferir lá no Executivo, ou seja, está mexendo lá no terreno do outro, E aí isso supostamente seria inconstitucional. O que você conseguiu levantar sobre isso? Daniel, existe uma normativa que diz que cada um cuida da sua casa de uma maneira mais simples e mais didática, ou seja, o Poder Executivo tem as suas normativas, o Poder Legislativo tem as suas. A gente não pode ir lá dar a ordem na casa do vizinho. A princípio, numa regra geral, este projeto de lei que está sendo apresentado pelo vereador Antônio Maciel teria o que chamam de vício de origem ou vício de iniciativa, já que os parlamentares não podem operar e nem ordenar atividades lá dentro do Executivo Municipal. Regra geral. O que acontece é que essa tramitação independe do Executivo Municipal, logo pode passar na Câmara, ser promulgada, não ocorre nem veto do prefeito, porque é uma iniciativa só do Legislativo. O que pode acontecer depois, se for do entendimento do Executivo, do prefeito José Otávio Germano, é o ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é chamada de ADIM. É um processo bastante comum a partir de iniciativas dessa ordem. No entanto, embora nesta regra geral a gente saiba que os vereadores não podem operar lá dentro do Executivo, lá dentro da Prefeitura, já existem decisões do Supremo Tribunal Federal, especificamente, de tribunais superiores, apontando que aquela restrição mais severa de ações do Legislativo já não existe mais. Existem casos e jurisprudências, que é o que a gente chama, que são antecedentes, de decisões dos tribunais superiores que apontam que existe sim a possibilidade dos vereadores apontarem algumas ações e decidirem a partir de projetos de lei que alteram a lei orgânica municipal para que o executivo adote então novas posturas, que é o caso do Diário Oficial Eletrônico, já que ele não causa despesas, ele não compromete o funcionamento econômico
do Executivo Municipal, não cria cargos e nem secretarias, que seriam as restrições mais severas para essas ações. Ok, e destacando também o seguinte, né, uma sinalização muito forte dos vereadores, houve ampla manifestação da comunidade de Cachoeira do Sul quando foi discutido aquele projeto, né, para a extinção do 13º dos vereadores. O projeto foi extinto, os vereadores cortaram na própria carne e agora vem uma discussão sobre o executivo, que seria algo natural, né? E eu já te pergunto o seguinte, Thelma, dois questionamentos aqui, né? Dois em um, na verdade. Qual que é a origem desse projeto e quantos vereadores, né, já se manifestaram a respeito dele até o momento? Isso é uma herança que já foi deixada também por um ex-PSDBista, né, Itamar Luz, que foi um dos primeiros a levantar essa questão. Hoje está do outro lado, está do lado do governo, filiou-se ao PP e é um dos secretários que compõem o primeiro escalão de José Otávio Germano. A iniciativa de Antônio Maciel é um pouco da herança do próprio posicionamento do PSDB. Leandro Balardim, que é uma das lideranças dessa sigla, tem batalhado sobre isso, tem falado muito sobre isso, tem utilizado redes sociais, inclusive linhas de transmissão, defendendo a adoção dessa ferramenta eletrônica. Não há custos, o próprio Legislativo já trabalha com o Diário Eletrônico, ofereceu ao Executivo já há muito tempo, desde a implantação, que utilizasse da mesma ferramenta para que logo isso fosse equiparado, como também ocorre em órgãos públicos estaduais. Então, a origem está mais ou menos aí até em entendimentos e orientações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Até o momento que eu consegui apurar pela manhã, a gente tem 9 votos favoráveis, do vereador Luiz Paixão, Theo da Cis, Alex da Farmácia, MacGyver Dias, Antônio da Saúde, Felipe Faller, Gilmar Dutra Vieira, Dudu Moisés e Ronaldo Trojan. Deve se abster, então, Kader Salé, que diz ter impedimentos legais para se posicionar a respeito disso, uma vez que advoga para uma das partes envolvidas, e aqui nós estamos falando do Jornal do Povo, que é o único veículo impresso da cidade, portanto, é o único que atende ao que preceitua a publicação legal, e ainda não estão definidas as posições de Daniela Santos, nem Adriana Paladino. Não consegui contato com Carolina Larrondo, Jeremias Madeira e Marcelinho da empresa. A gente vai acompanhar esses desdobramentos, lembrando, claro, né, Daniel Nunes, que além das questões legais, existe aí toda uma tramitação política, e o cargo político envolve aí alguns posicionamentos e algumas pressões que podem vir tanto dos partidos quanto da própria comunidade, e a prova de que muita coisa pode mudar fora dos conceitos da legislação, da lei fria, como foi colocado aqui no início dessa nossa conversa, foi que a mesma condição de vício de origem do projeto do 13º não impediu que ele fosse aprovado. Ok, destacando ainda, né, Thelma, que a Prefeitura de Cachoeira do Sul se mostra inicialmente contrária, né, a esse projeto, ou seja, a ideia da Prefeitura é manter o Diário Oficial impresso, ou seja, em um jornal, né? Eu conversei com o prefeito José Otávio Germano e ele me disse que o entendimento neste momento era de aguardar pelo menos por 6 meses até que fosse possível essa orientação mais clara sobre que medida adotar e, portanto, acabou prorrogando aí o contrato de prestação de serviços junto ao Jornal do Povo por 6 meses. Esses 6 meses ainda não passaram, né, Nunes? Então, está em tempo do prefeito se orientar mais ou menos e decidir sobre de que forma pretende atuar no que diz respeito à adoção ou não do diário eletrônico. E o telefone da Thelma já apitou para dizer que o nosso tempo acabou. Thelma, obrigado pelas informações, ótima tarde aí para você, obrigado pelas informações. Tá certo, Nunes. Olha o despertador aqui, cortando a conversa. Obrigada, boa tarde para você que está em casa. Obrigado. Tá bem, e a gente continua acompanhando, né, todas essas tratativas aí, portanto, na Câmara de Vereadores aqui em Cachoeira do Sul.